Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no bairro da Princesinha do Mar, a nossa praia de Copacabana. Hoje o dia está bonito, mas o mar está uma ressaca de dar gosto. Nós estamos hoje trazendo um tema inédito no programa e também um convidado que está vindo ao programa pela primeira de uma série de vezes, que é o nosso super cirurgião vascular Arno von Richthofen, que é um amigo nosso aí de, acho que acredito, hein, Arno, uns 40 anos, né? Nos conhecemos lá no Hospital da Beneficência Portuguesa, que era um grande hospital aqui no Rio de Janeiro, não só no tamanho, mas pela importância que tinha. E o tema que nós solicitamos ao nosso colega Arno é o aneurisma, que é uma manifestação que se dá nos vasos dos nossos corpos, e nós vamos então tentar dissecar esse problema, que é um problema importante de saúde pública e aonde o nosso convidado tem uma experiência vastíssima. Há pouco aqui, antes da gente começar o programa, numa conversa informal até sobre um outro assunto, eu fiquei sabendo que o nosso cirurgião já operou mais de 23 mil casos de aneurisma. Então, não de aneurisma, de doenças vasculares. De doenças vasculares, não só de aneurisma. Aneurisma, uns 3 mil. Uns 3 mil de aneurisma e os outros 20 mil de outras doenças vasculares. Nós vamos iniciar o programa, como de sempre, como de hábito, com a música Fumante. Antes disso, agradecendo a coordenação, a direção do programa, a Sidney Timbó e a jornalista Milva Campos, que acreditaram nessa nossa iniciativa, a iniciativa do Centro de Apoio ao Tabagista, com o apoio da Fundação Ataúfo de Paiva, da gente trabalhar temas ligados à saúde aqui para os ouvintes da Rádio Nossa Senhora de Copacabana e para aqueles também que nos acabam acompanhando os programas pela rede internacional de computadores. A música que a gente abre o programa é o mantra do programa, é a música Fumante, do juiz Rômulo Marinho. Sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar.
E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Então essa foi a música Fumante, do Rômulo Marinho. E o fumo é o maior problema de saúde pública do final do século XX e do século XXI até o momento. São 7 milhões de mortes no mundo e no Brasil são 160 mil pessoas perdendo a vida de forma desnecessária. Seria evitável essa doença pelo simples fato de terem sido fumantes ou até de conviverem também muito proximamente à fumaça do tabaco. Arno, gostaria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, falando um pouco de você, como é que você escolheu, dentro de tudo que você podia ter feito a opção na medicina, por que você escolheu cirurgia vascular? Milagres, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de poder estar aqui no seu programa. Eu acredito que tem uma função social muito importante. Nós sabemos, nós dois certamente, e muita gente sabe a importância do malefício causado pelo cigarro. E eu costumo dizer para os meus pacientes que eu vivo do cigarro, né? Mas eu adoraria não viver dele, né? E por que eu resolvi seguir cirurgia vascular? Foi uma situação intuitiva. A primeira vez que eu me vi exposto à doença vascular e o seu tratamento foi uma quarta-feira à noite, no ano de 1972, eu estava no 6º ano da faculdade, fui assistir uma reunião científica no consultório do Dr. Medina e do Dr. Helênio Coutinho, com quem no futuro eu vinha trabalhar, e eu acendeu uma luz e disse: é isso aí que eu quero fazer. Porque eu acredito que, em grande parte, porque é uma especialidade que embute muito desafio, muita criatividade, e, na ocasião, ela estava, assim, digamos, no início da sua gênese, e tinha tudo para fazer pela frente. No início da década de 70. Isso foi no início da década de 70. O que você assistiu lá chamou atenção o que exatamente? Você lembra? As doenças que eles tratavam. Era uma reunião do grupo do serviço, que depois veio a se tornar no curso de pós-graduação da PUC. O primeiro titular foi o Dr. Medina, atualmente sou eu, seu sucessor. Mas isso ainda não existia na época. Então todos os cirurgiões se reuniam na quarta-feira à noite e se discutia o que tinha sido operado, o que ia ser operado. Sem dúvida já teve aneurismas ali também. E aí você iniciou onde, assim, o teu aprendizado nessa meu área? aprendizado na especialidade, a instituição foi aqui no Rio, no antigo hospital do IASERJ, que também não existe mais, chefiado pelo Dr. Medina. Lá também eu fiz um estágio de 6 meses em cirurgia cardíaca, com o Dr. Gilson Mauriti Santos, que era um cirurgião torácico também, né? Você talvez deva ter conhecido. Não cheguei a conhecer. E depois eu continuei minha especialização na Alemanha com o professor Jörg Vollmar, que era uma das maiores autoridades da cirurgia vascular mundial na época. Em qual cidade lá? Em Ulm. O ULM era uma universidade relativamente nova na época, perto de Munique, e era um serviço onde se faziam mais ou menos 1000 cirurgias vasculares por ano. Curiosamente, é o número que nós fazemos atualmente em nosso serviço também. Então, e com isso, eu tive a oportunidade de conviver com as mais novas tecnologias da época, que eram um pouco mais avançadas do que no Brasil, e num país onde a situação também não era tão diferente da do Brasil, na época na Alemanha, em que não tinha, digamos assim, a abundância de recursos que havia nos Estados Unidos, que é difícil de trasladar para cá. Né? Quando eu voltei para cá, meu primeiro local de trabalho foi no Hospital Miguel Couto, onde o serviço de cirurgia vascular havia sido criado pelo saudoso Rodolfo Perissé, e que foi o primeiro chefe. E eu fui trabalhar com ele, e ele me deu muita liberdade, sobretudo depois que ele sentiu que eu tinha vontade, e
dedicação e eu diria até capacidade, né? Então, ali foi que eu fiz o meu nome e tive oportunidade de fazer muita coisa. Depois os hospitais de emergência, as lesões vasculares são muito comuns, né? Muito comuns. Seja por acidentes, seja outras causas. A maioria, na época, sim, eram acidentes automobilísticos e ferimento por projetil de arma de fogo. Que na época nós não tínhamos o fuzil ainda como uma arma que é muito mais letal. Isso. Na verdade, parece que a incidência de trauma vascular diminuiu nos últimos anos. Não, o que acontece é que os pacientes, infelizmente, morrem antes de terem acesso ao recurso. E ao passo que os ferimentos por projetis de baixa velocidade, como revólveres e até mesmo metralhadora, elas dão uma segunda chance. Né? Isso. Então, nós vamos aproveitar, na medida do possível, um pouco do seu expertise na questão vascular. Hoje nós vamos trazer o tema aneurisma, mas já deixamos engatilhado um segundo programa onde a gente vai falar sobre o acidente vascular cerebral, o AVC ou derrame, onde também a sua experiência não é pequena, que é um fator aqui que você acaba inclusive de me atualizar, dizendo que o AVC já é hoje no Brasil a principal causa de mortes entre nós brasileiros, já ultrapassando o infarto agudo do miocárdio. Nós bolamos um roteirinho para tentar não deixar nenhuma pergunta em branco, faltando, mas vamos começar pela óbvia, que é o aneurisma, né? O aneurisma é uma dilatação anormal de uma artéria. Normalmente se considera um aneurisma quando essa dilatação tem pelo menos 50% a mais do diâmetro do vaso normal. Quanto por cento a mais? 50% a mais. Digamos, uma artéria que tenha 1 centímetro de diâmetro, uma femoral, se ela tiver 1,5 centímetros, ela é considerada um aneurisma. Até 1,5 centímetros, a medicina chama isso de uma ectasia. Né? Na verdade, seria um mini aneurisma. Né? Ectasia então, quer dizer dilatação. Uma dilatação. A tradução. Isso aqui é o aneurisma. Isso aí, eu não sei se essa seria a sua próxima pergunta, mas na verdade pode ocorrer em qualquer artéria do organismo. Mesmo na mais calibrosa, que é a aorta, como também na microcirculação, existem os microaneurismas retinianos, inclusive. Isso. Que são no olho. Muito e é sempre uma doença arterial. Existe aneurisma venoso também. Embora sejam incomuns e de pouca significação clínica na maioria das vezes. Então, quando a gente fala normalmente a mortalidade, no evento aneurisma, via de regra a gente está falando de eventos arteriais. Exato. E como é que se dá essa dilatação? O que provoca essa dilatação da artéria? As causas dos aneurismas são muito variadas. Existem as causas congênitas, que a pessoa já nasce com aneurisma. Existem as causas genéticas, em que a pessoa vai desenvolver um aneurisma porque tem um defeito genético que favorece isso. Mas a imensa maioria dos aneurismas, na verdade, são adquiridos. E o grande vilão é o fumo. O grande vilão é o fumo. O fumo, não tem a menor dúvida. E qual seria a magnitude da importância do fumo dentro dos aneurismas não congênitos? Nos aneurismas de aorta, por exemplo, são os mais volumosos, não menos importantes, porque qualquer um é importante. Claro. Né? É uma doença que, se não tratada, pode evoluir até para o óbito. Mas eu diria que 80% são fumantes. 80%? Ou foram fumantes. Infelizmente, uma pessoa que fumou 20, 30 anos, ele já teve a sua artéria, vamos dizer assim, mordida pelo problema da degeneração aneurismática. E se ele para de fumar, certamente a doença vai evoluir mais lentamente, mas não quer dizer que não vai evoluir. Sim, então, do ponto de vista assim, da prevenção do aneurisma, a primeira coisa que a gente poderia dizer, já que não existe, por exemplo, ainda uma terapia genética que se mude o gene da pessoa, se ele já nasceu com ela também, mas seria parar de fumar ou então, de preferência, nem começar a fumar? Com certeza, de preferência, nunca fumar, e se fuma, para. Sobretudo se tem algum membro da família que já teve um aneurisma. Porque o gene, ele muitas vezes não se desenvolve se a pessoa não fuma. O gene fica quieto.
funciona como um apteno, se não me engano é o nome disso, né? Isso. Que desencadeia a doença. A gente chama de, assim, no popular, de gatilho, né? Gatilho. É um gatilho, um trigger. E uma coisa muito importante também é que não adianta fumar baixos teores, porque o que estraga, sobretudo, a artéria não é a nicotina, é a metaloproteinase 9, que é uma enzima que tem na fumaça do cigarro. E ela existe em todo cigarro. Em todo fumo também, no tabaco. A gente tem alguns especialistas que acompanham o nosso programa. Para o leigo essa informação não é tão importante, mas para os nossos amigos especialistas, como é que é o nome da enzima? Metaloproteinase 9. Essa enzima, ela destrói a elastina. A elastina que é a fibra que junto com o colágeno que dá resistência à artéria. Num tecido comum existe a trama e a urdidura. A elastina seria a urdidura, que faz o entrelaçamento entre. Isso faz a artéria ficar mais fraca e se dilatar. Também faz as pessoas ficarem enrugadas mais cedo. Isso, deixa na pele, né? Realmente o fumante é mais enrugado. Exatamente. Né? Porque ele perde elastina no corpo todo. E como é que se dá, então, o surgimento, assim, do ponto de vista da engenharia do negócio? Como é que acontece de um vaso estar normal e, de repente, ele se tornando aneurismático? Existem localizações onde os aneurismas são mais comuns. E, de uma forma geral, são os locais onde nós, por natureza, temos menos elastina. E um desses é a aorta abdominal, distal às artérias renais. O povo chama muito abaixo das artérias renais. Na medicina não existe nem acima nem abaixo, nem do lado de fora nem do lado de dentro. Né? Então, é distal caudal às artérias renais, é um dos locais, é o local mais frequente de desenvolvimento de aneurisma. E a artéria aorta abdominal e infrarrenal. Então, aquela área tem menos elastina. Tem menos elastina já por natureza. E aí ele tem alguns fenômenos que geram essa fragilidade naquele local. E como é que acontece? O que acontece? O aneurisma, de uma forma geral, é uma doença muito traiçoeira, porque ela evolui sem que a pessoa sinta nada. Então, a maioria dos pacientes que têm um diagnóstico firmado de aneurisma, isso é um diagnóstico incidental, por acidente. Vai fazer uma ultrassonografia de próstata e verifica que tem um aneurisma de aorta. Vai fazer um ultrassom da vesícula e vê que tem um aneurisma na aorta ou em outro lugar do abdômen. Vai fazer uma tomografia para ver qualquer coisa e descobre que tem um aneurisma na ilíaca. A gente até um raio-x de pulmão. Um raio-x de pulmão e está lá a dilatação da aorta torácica, que é mais rara do que a abdominal, mas é mais ou menos a proporção de 80-20 nos aneurismas de aorta. E uma coisa, 80% abdominais e 20% torácicos. Então, a maioria quando o aneurisma já apresenta sintomas, a dor no aneurisma do aorta abdominal geralmente é nas costas, porque o aneurisma abdominal é um órgão que no nosso corpo é retroperitoneal, ele está por trás das vísceras, encostado na coluna. Então a dor dele vai se transmitir, a dor causada por ele nas costas, com uma dor lombar diferente. Todo mundo de mais idade tem alguma dor nas costas, mas de repente doem mais. Né? Não é e eventualmente no abdômen, e eventualmente até com irradiação para a genitália, que é incomum, mas pode. Né? E eventualmente por um exame físico. Às vezes eu tive casos que a mulher diagnosticou o coração pulsando na barriga do marido. Né? Que abraçou o marido e sentiu que ele tinha como se fosse um coração. Mas isso é incomum. Isso são raridades. Na maioria das vezes é incidental. Então o que eu queria dizer? Que a pessoa não sente nada. E de repente pode estourar e morrer, sem nunca ter tido um prévio aviso. Eu posso fazer uma introdução aqui? Quem são as pessoas que deveriam procurar saber que tem aneurisma? Quem são? Eu tenho aqui que trazer o nome, a baila do Dr. Professor Telmo Bonamigo. Telmo Bonamigo é um cirurgião vascular de Porto Alegre, já aposentado, que foi um dos grandes divulgadores do aneurisma no Brasil e do seu tratamento. O Telmo... Posso te interromper um segundo? Porque deve ser alguém querendo saber alguma informação. Pois não?
Tá sinal de ocupado, Geraldo. Caiu. Então, Continue. o Telmo, nós escrevemos mais de um livro juntos. Escrevemos um livro que o título, inclusive, é Aneurismas. E ele foi uma pessoa assim, de grande importância, né? Justamente na divulgação do aneurisma para o público leigo, né? Que é super importante, né? É super importante. Não adianta nós especialistas ficarmos com um conhecimento e Com o público, certeza. que é o que mais acontece. A gente está vendo agora Então, a questão da febre amarela, tem gente chamando da doença do macaco amarelo. Quer dizer, Não tem nada a ver com o macaco. Coitado, o macaco é vítima como nós, né? Mas o Telmo, então, ele fez um dos estudos mais importantes, foi uma tese dele, de rastreamento de aneurisma na população de mais de 50 anos. E os resultados foram muito aquém daquilo que ele imaginava que fosse encontrar. Mas tem subgrupos que têm muito aneurisma. Então são aqueles que têm mais de 65 anos, que fumam ou fumaram, que têm história de aneurisma na família e que são hipertensos. Então esses que têm esses fatores, esses pacientes merecem fazer o exame para ver se tem alguma coisa. qual seria o exame indicado? Ultrassonografia. E também não precisa fazer, se não tem nada, faz um outro depois de 5 anos, entendeu? Para ver a aorta. Você recomendaria a partir de que idade? Eu acho que quem tem esse tipo de situação, talvez, e que não quer parar de fumar, a partir dos 50. A partir dos 50. Sobretudo homens. O aneurisma de aorta abdominal, ele afeta, cada 7 homens tem uma mulher. Existe essa preferência? Já o de torácico gênero? não, é meio a meio. 50-50. Qual seria a explicação, então? Não se sabe. Não se direito. sabe ainda. Não. Quer dizer, o número de aneurismas da aorta torácica é semelhante É mulheres semelhante, e homens e mulheres. Pô, uma discrepância grande, É né? muito De grande. 7 para 1. Isso tem a ver com uma incidência de tabagismo entre os homens? Não. Eu não acredito que necessariamente. talvez sim, mas as mulheres passaram a fumar muito ultimamente, né? E essa proporção continua. Ainda continua. E Já o tem efeito 4 décadas tabágico, no Brasil que as mulheres fumam muito. eu diria que o efeito nocivo do tabaco é pior na mulher, Isso. porque a mulher tem as artérias muito mais finas do Isso. que o homem. Por isso que as mulheres fumantes, quando infartam, a evolução delas é pior do que nos homens. A nossa cirurgia também, a gente faz. Ontem, por exemplo, eu operei uma senhora, ex-fumante, a artéria femoral superficial dela tem 4 milímetros. A minha tem 8. A tua deve ter 10. É maior que eu. Entende? Uma obstrução, então, é muito mais fácil de acontecer. Uma coisinha de 2 milímetros é 50%. A sintomatologia dela era quase desproporcional pelo grau de obstrução absoluta. Mas o relativo era muito grande. Né? E o desfecho da cirurgia foi bom? Foi bom. Foi bom. E quando você falou que um dos fatores que são preponderantes no paciente que tem aneurisma, você citou a hipertensão arterial. Como é que se dá o fenômeno da correlação entre a Isso hipertensão é e o fácil de aneurisma? entender, né? Quer dizer, se a pressão é mais alta, vai fazer mais força dentro da artéria, vai tender a dilatar. Outro fator que tem uma relação muito importante, mas que também é fumo dependente, é o enfisema. Por quê? O enfisema, a pessoa que tem enfisema pulmonar, a própria doença recruta a elastina para fazer o reparo do alvéolo. Isso. Suga Suga a elastina do tudo que vaso. tira da artéria. Como também um pós-operatório. A pessoa que faz uma cirurgia de grande porte, o nosso organismo não sintetiza a elastina depois dos primeiros meses de vida. Há, inclusive, cientistas que dizem que é só intraútero, que a gente nasce com toda a elastina que vai poder usar a vida toda. Gente. De alguns meses, talvez. Outros dizem, não, que até os 6 meses você sintetiza a elastina. Então a gente deveria realmente evitar qualquer coisa que fizesse depressão da Exatamente. elastina, como fumo. O resto, o corpo vai buscar onde ela existe. Então, o enfisematoso, o aneurisma cresce mais rápido e rompe mais fácil. E rompe mais fácil. Sim. Claro. A Sem elastina dá a resistência da artéria. Exatamente. Quer dizer, mais um fator indireto de que as pessoas deveriam pensar 1000 vezes em... Eu considero que fumar foi o maior erro de avaliação de risco da humanidade. Quando lá atrás alguém tomou a decisão de tornar aquilo uma prática, mesmo que ritualística,
ali já foi cometido, ali naquela época, por ignorância, né, foi cometido um erro. Essa ignorância persistiu por 3 séculos, 4 séculos, é incrível, né? Exatamente. Você sabe muito bem que quem foram os primeiros que estabeleceram a correlação entre o cigarro e o câncer foram médicos na Alemanha no tempo do nazismo. Exatamente. Né? Mas toda a ciência produzida naqueles anos terríveis, né, na verdade, foi desconsiderada. Né? E, curiosamente, foi um médico judeu na década de 50, cujo nome eu não me lembro agora, que foi o primeiro a publicar um trabalho no inglês. E esse senhor desapareceu. Ele sumiu, né? Não, então não foi o doutor. Não foi, não, foi um americano. Eu até posso ver o nome dele. Isso desapareceu. Então, quem desapareceu com ele, como é que foi, não se sabe. Mas isso foi na década de 50. Até então não se sabia. E a primeira correlação foi com a doença de câncer de pulmão. Hoje em dia a gente sabe que tem inúmeros cânceres que são relacionados com o fumo. E a doença vascular só veio depois. A indústria do tabaco dizia que o que gerava o câncer de pulmão eram os carros. A fumaça dos carros. Mas então nós estamos falando das causas, né, dos fatores que são mais predisponentes ao indivíduo desenvolver o enfisema, o aneurisma. Do ponto de vista de saúde pública, qual é a representação do aneurisma no meio das outras doenças? De uma forma geral, dos países que têm estatística muito bem feita, o aneurisma ocupa de 10ª a 13ª posição como causa de morte. Aneurisma de aorta abdominal, que é o mais comum. Você citou, a gente tocou rapidamente com o AVC. No Brasil ocupou o lugar do infarto em termos de mortalidade. Não, não pela pouca importância do infarto, mas houve uma mudança grande na questão da terapêutica, né? O tratamento do infartado evoluiu muito. Da doença coronariana, como um todo, né? Talvez não tanto quanto, certamente não tanto quanto a doença cerebral vascular. Mas do ponto de vista do aneurisma, você acredita que nós estamos em que momento em relação à mortalidade e ao avanço de diagnóstico e de terapia, de tratamento? Assim, a mortalidade melhorou muito dos pacientes que têm que ser operados, melhorou muito nos últimos anos, né? Melhorou por melhoria das técnicas, mas sobretudo com a introdução do método endovascular, que a maioria dos aneurismas de aorta e também dos aneurismas localizados em outras partes do corpo não exige mais que a gente abra a cavidade ou a área onde está o aneurisma. Por exemplo, a pessoa que tem um aneurisma na barriga, hoje em dia não se precisa abrir a barriga. Se pode abrir na virilha e trabalhar dentro dos vasos. Na verdade, nós temos uma hidrovia em todo o nosso corpo, né? Que sempre foi muito pouco utilizada. Isso é uma coisa São que quilômetros e quilômetros. No início da minha experiência, eu digo, por que a gente não faz mais coisa por dentro, né? Teve aquele filme, inclusive, A Viagem Fantástica, que eles miniaturizam um submarino, navegam, consertam um problema dentro do cérebro e depois tiram, né? Hoje em dia a gente faz isso. Não é com submarino, mas é com catéteres, e a cirurgia vascular. O que veio primeiro? O tratamento da obstrução da coronária, né, com cateterismo, angioplastia, colocação de stent, ou o tratamento dos aneurismas? O primeiro tratamento, primeira revascularização coronária foi feita em 1968 em Cleveland por um cirurgião argentino chamado René Favaloro, que trabalhava lá. René Favaloro. Depois ele voltou para a Argentina e fundou um instituto com o nome dele, Favaloro. Com a ponte safena, ele inventou, né? Depois vieram as pontes de mamária e essas coisas todas, né? O primeiro tratamento de endovascular de coronária foi um cardiologista suíço chamado Grundzig, Andreas Grundzig, se não me falha a memória, foi em 1972 que ele fez uma angioplastia de coronária. 1970, quer dizer, pouco depois 72, acho 72. Pouco depois muito audacioso, corajoso e
Todo mundo taxou ele de maluco na época, de enfiar um catéter com um balão dentro do coração e dilatar a artéria. Né? A maioria dos cirurgiões vasculares e cardíacos da época execraram essa ideia, que hoje em dia a gente sabe que ela funciona. A ideia era abrir o paciente e tratar localmente a grande revolução que se seguiu a isso foi em 85, também na idealização de um radiologista argentino, também argentino, Júlio Palmas, que inventou o stent. Palmas teve a ideia, a Argentina na época tinha tecnologia para trabalhar com metais. Quem fez o primeiro stent para ele foi um engenheiro da indústria bélica argentina, chamado Carlitos Sommers, e o Sommers fez e fizeram os stents. E também em 1989, na Argentina, Juan Carlos Parodi fez o primeiro tratamento endovascular da aorta, de aneurisma de aorta, por via femoral. Já tinha sido feito em outros lugares, na Rússia, atualmente Ucrânia, mas tinham aberto o tórax. Pouca vantagem, você abria o peito, abria a barriga para colocar uma endoprótese. O Parodi foi quem fez pela primeira vez pela virilha. Também argentino. Também argentino. Quer dizer, a escola argentina tem uma contribuição fantástica. Sem dúvida. Eu não tinha não tinha esse conhecimento. Parodi é um grande amigo meu, nós somos fraternais amigos. E Júlio Palmas eu também conheço, mas mora nos Estados Unidos atualmente. E aqui no Brasil, quando é que começou-se a se fazer esses procedimentos endovasculares? Deixa eu só terminar a tua primeira pergunta. Quer dizer, isso fez a cirurgia aberta do aneurisma de aorta abdominal, ela tinha evoluído muito e a mortalidade nos melhores centros estava em torno de 4, 5% aqui no Brasil. Em alguns lugares do mundo chegava a menos de 2%, mas aqui era em torno de 4%. A nossa mortalidade era 4%. Com a introdução do tratamento endovascular, hoje em dia a mortalidade é menos de 2%. Então é muito difícil, só casos muito complexos. E com isso houve uma redução muito grande, em franco contraste de você operar o doente que rompeu o aneurisma. A mortalidade é 85%. A balança é muito desigual. Desses 85%, a metade morre sem chegar ao hospital. Morre antes de chegar a qualquer tipo de tratamento. Dos que chegam, a metade morre antes de ser tratado. E daqueles que são operados, ainda a metade morre depois de operados, apesar de operados. Quer dizer, quase que em nenhuma outra situação médica a prevenção ou o diagnóstico precoce, melhor dizendo, fundamental. É tão fundamental. Né? O desfecho da ausência de diagnóstico precoce não é bom. E dentre os óbitos por aneurisma que se rompem, quais são os principais? Quais são os líderes? A aorta abdominal é o líder? A aorta abdominal porque é o mais prevalente, né? A aorta torácica depois, e mais raramente aneurismas, por exemplo, de artérias viscerais, artéria do baço, do rim, mas não são comuns. Eu vivi eu e a minha família vivemos um momento de grande angústia. Eu ainda não tinha uma boa informação, bom conhecimento. Apesar de ser médico, né, foi feito um diagnóstico de aneurisma cerebral na minha esposa, e foi um achado, exatamente como você citou. No caso, ela estava fazendo uma investigação de enxaqueca, e num dos exames lá apareceu uma bolsinha numa das artérias cerebrais. E a impressão que eu tive é que o tratamento teria que ser, a cirurgia seria complicada, com riscos de sequela, que abriu o cérebro. Aí a gente ficava pensando, será que vai deixar uma sequela? Será que ela vai ser a mesma pessoa? As funções dela vão estar intactas? E, para minha surpresa, o tratamento a gente começou a entender que seria endovascular, que seria passado um catéter, colocada lá uma mola metálica no local que foi detectada a existência do aneurisma. E o procedimento foi feito em aproximadamente, se eu não estou enganado, em pouco mais de meia hora. Quer dizer, entre ela ter um aneurisma e ter o aneurisma resolvido, isso não durou pouco mais de 30 minutos. E um exame assim limpo,
Saiu lúcida, enfim. Foi um sucesso. E para mim foi o primeiro momento que eu tive assim, de ver como é que evoluiu a medicina em termos de tratamento do aneurisma. Sem dúvida, isso é uma revolução, né? Em primeiro lugar, eu queria esclarecer que eu não trato aneurismas cerebrais, isso é de outra especialidade, é da neurocirurgia e da neurointervenção. Isso. Né? Agora, a técnica que eles utilizam, nós também utilizamos. Por exemplo, em aneurismas que a gente falou de artérias viscerais, normalmente a gente emboliza também, oclui o aneurisma com a utilização de molas, que hoje em dia são muito sofisticadas. Elas foram desenvolvidas pela neurointervenção, molas que são destacáveis, mas de destaque controlado. Você coloca, se ela não está no local ideal, você tira um pouquinho, recoloca, e hoje em dia tem também stents que você coloca por dentro da artéria, que não deixam que a mola pule, vamos dizer assim, para dentro do vaso. Para dentro do vaso. Né? Então, tudo isso são técnicas que as especialidades fazem intercâmbio entre si. Nós, eventualmente, usamos até o material da neuro para tratar os aneurismas dos nossos territórios, e é um sucesso excepcional. E você fez um comentário também em off, antes do programa começar, que é um interessante. Quer dizer, dentro do teu histórico aí, você tem mais ou menos 23 mil cirurgias vasculares, 3 mil especificamente em relação ao aneurisma, mas aí você disse que desses 3.600 seriam cirurgias feitas em médicos. E aí você deu uma explicação para isso. Esse número tão grande. A minha explicação é que o médico, de uma forma geral, tem maior acesso ao diagnóstico. Então, ele é mais facilmente diagnosticado. Então, a questão do acesso, como em qualquer outra patologia médica, ela é fundamental. Nós estávamos conversando sobre... Esse programa ele gosta muito de falar de prevenção. No caso aqui do aneurisma, a gente tem claramente o controle da hipertensão arterial e a questão do fumo como importantes, né, em relação à prevenção do aneurisma. Mas em relação ao acesso, que é um ponto que o nosso programa enfatiza, que a maior parte da população brasileira, ela não prescinde do SUS. Como é que nós estamos em termos do Sistema Único de Saúde para o diagnóstico, acompanhamento e tratamento dos casos de aneurisma? Mas a tua resposta vem daqui a pouquinho. O Geraldo vai escolher algumas músicas para a gente ouvir, para dar uma paradinha no programa, a gente volta para o segundo bloco. Dobra uma esquina no mesmo lugar, costura o fio da vida só pra poder cortar. Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar. Prepara e bota na mesa com todo o paladar. Depois acende outro fogo, deixa tudo queimar. Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, não tem gol no olhar, é ser menina por todo lugar. Recomeçar, dobra uma esquina no mesmo lugar, costura o fio da vida só pra poder cortar. Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar. Prepara e bota na mesa com todo o paladar. Depois acende outro fogo, deixa tudo queimar.
esquecer. Sempre que eu já nem me lembro, lembras pra mim. Cada sonho teu me abraça ao acordar, como um anjo lindo, mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus pode apagar. O que é que eu vou fazer pra te deixar? Sempre que eu apresso o passo, passas por mim, e um silêncio teu me pede pra voltar. Ao te ver seguindo, mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus pode apagar. Lindo, mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus pode apagar. O que é que eu vou fazer pra te lembrar? Tantos que eu conheço, me esqueço de amar. Em que espelho teu sou eu que vou estar a te ver sorrindo, mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus vai apagar. Você está sintonizado na 98,7 FM. Rádio Nossa Senhora de Copacabana, a onda que chega ao seu coração. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM. Então, Arno, vamos retomando o nosso programa. Para quem está começando, entrou no ar agora conosco, nós hoje estamos entrevistando o Dr. Arno von Richthofen, que é um cirurgião vascular, um dos mais conceituados do país, com formação de alguns anos na Alemanha, com uma experiência imensa no tratamento cirúrgico das doenças vasculares, arteriais e venosas também. E o tema que a gente separou hoje foi aneurisma, que é um problema específico da resistência do vaso a não formar uma bolsa e futuramente acabar correndo o risco de romper. Nós estamos, quem quiser participar do programa, por telefone 3649, prefixo é o 21
3649-3412. Ou então, 3649-3411. Ou então pelo Facebook da rádio, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, ou meu Facebook, Alexandre Milagres. A pergunta que ficou no ar, no final do primeiro bloco, é sobre de tudo que nós falamos, das necessidades que nós apontamos aqui, que são o diagnóstico precoce, o tratamento adequado. Eu fiz uma pergunta sobre as condições do nosso Sistema Único de Saúde para lidar com esse tipo de evento arterial. Como é que nós estamos, Arno? O tratamento endovascular demorou um pouco mais do que seria o ideal para ser introduzido no SUS, mas hoje em dia praticamente todos os grandes hospitais que têm serviço de cirurgia vascular fazem também esse tipo de tratamento, com resultados que vêm melhorando ao longo dos anos, né? Sabe-se de estatística de que o número provável de aneurismas de aorta abdominal que deveriam ser tratados pelo SUS é muito superior àquele que realmente são. Acredito que se deva, sobretudo, à falta de um diagnóstico precoce na população em geral, né? Mas, sem dúvida, hoje em dia, hospitais universitários e hospitais da rede federal, eles realizam rotineiramente o tratamento endovascular. Os hospitais universitários que estejam conseguindo se manter, né? Como tais, né? Porque nós estamos passando um período de uma crise que eu com 40 anos de formado, vou fazer esse ano, eu nunca vivenciei uma crise tão grave em termos de medicina pública e, sobretudo, dos hospitais universitários, né? O que preocupa a gente, porque é onde são formados os nossos colegas, né? Eu, inclusive, participei um pouco da luta do Pedro Ernesto em tentar manter a sua residência médica, que eu, por acaso, estou vice-presidente da AMB, da região Sudeste. Então, a AMB é a Associação Médica Brasileira. Isso. E houve uma visita e muito empenho também dos diretores do Pedro Ernesto e do reitor, do Rui Marques, né? Para se conseguir manter o hospital, mas tiveram que realmente fazer grandes aportes econômicos também para conseguir manter a residência. Para quem não é do Rio de Janeiro, o Hospital Pedro Ernesto é o Hospital Universitário Pedro Ernesto, que é o Hospital da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que está vivenciando há alguns anos uma crise sem precedentes também, com atraso de salários, com fechamentos inclusive de postos de residência médica. Sem dúvida. Bom, nós estamos falando sobre os tratamentos do aneurisma. Você enfatizou muito a questão, o avanço que foi o surgimento do tratamento endovascular, de você, sem ter que abrir o tórax ou o abdômen da pessoa, conseguir resolver aquele evento arterial. Mas em que situações a gente ainda precisa fazer uma cirurgia aberta para tratar um aneurisma? Hoje em dia, algumas áreas ainda há um domínio da cirurgia aberta. Por exemplo, a aorta ascendente, a aorta mais perto do coração. São raros os casos que a gente tem condição de tratar pelo método endovascular. Esse é um domínio da cirurgia cardíaca. Então, esses pacientes que têm aneurisma juntinho do coração, normalmente tem que fazer a abertura do tórax. O restante da aorta, raramente precisa de cirurgia aberta, eu diria que em torno de 10%. Quais são esses pacientes? Normalmente tem situações anatômicas muito específicas e que não é possível o tratamento endovascular. São detalhes técnicos, por exemplo, paciente que, em vez de ter uma artéria para cada rim, tem 3 artérias para um rim e 2 para o outro, então não tem como ter endopróteses para todos esses detalhes, né? Então seria um exemplo. Antigamente, os pacientes que tinham um risco cirúrgico muito bom, nós preferimos fazer cirurgia aberta, porque o resultado do tratamento endovascular não tinha sido provado com o passar do tempo.
Mas hoje em dia, por exemplo, eu tenho um trabalho publicado com 11 anos de segmento, com o mesmo material, sem ter problema de relacionados ao material. E tem outro que nós estamos terminando agora de 15 anos também, sem problema de desgaste do material, que era uma preocupação que nós tínhamos. Ninguém sabia como é que vai ser. Uma coisa é in vitro, você testar no laboratório, a outra é dentro da pessoa, né? Então, isso são problemas que, hoje em dia, praticamente, o fato da pessoa ser jovem eu digo aí menos de 60 anos, ou de baixíssimo risco, não impede que ele tenha uma indicação do tratamento endovascular. Então a gente poderia depreender, pelo que você disse, que 90% dos casos se resolvem sem precisar abrir. Sem precisar abrir a cavidade. Isso, em torno disso. Também existem certos casos que dá para fazer percutâneo. Um furo meio grosso, assim, de 1 centímetro em cada virilha, introduzindo catéteres por ali. Existem sistemas de fechar também. Não são todos os casos que dá para fazer. A gente, quando fez o roteiro do programa, você citou, né, a possibilidade também de você não intervir. Quer dizer, em que situação o indivíduo tem um aneurisma e você não toma nenhuma atitude no momento? Alguma atitude a gente tem que tomar, né? Mas, por exemplo, diagnosticado o aneurisma, se ele for sintomático, normalmente tem que operar. Existem algumas formas de aneurisma, o tipo sacular, que só um pedaço da artéria se dilata, ou uma úlcera penetrante, que é uma ruptura de uma placa de arteriosclerose da aorta que faz uma bolha, esses normalmente tem que ser operados logo. Mas se for aneurisma que a artéria inteira se dilatou, é o que a gente chama de aneurisma fusiforme, tem a forma, digamos assim, de uma manga, esse normalmente não precisa ser operado, a não ser que ele tenha dimensões que colocam o paciente em risco. Varia de paciente para paciente, é diferente, uma pessoa pequena, como um brasileiro mais normal, não se encaixa no que nós dois somos, que são pessoas muito grandes, né? Então, mas de uma forma geral, um aneurisma de aorta abdominal tem indicação de ser operado a partir de 5 centímetros de diâmetro em homens e 4,5 em mulheres. As mulheres têm as artérias menores. Tem mulheres, às vezes, com artéria de 14 milímetros, a minha tem 22, não sei quanto é que é a tua. Né? Já fiz tomografia para ver outras coisas e vi. Então, mas todo paciente, então, que tem detectado um aneurisma, dependendo do tamanho que ele tem, ele deve ser acompanhado periodicamente. Os aneurismas menores, com 3 centímetros, por exemplo, pode fazer um exame de ultrassom uma vez por ano, e aqueles que têm perto de 4 vão fazer de 6 em 6 meses. Mas as medidas que podem frear, digamos, o desenvolvimento do aneurisma têm que ser tomadas. A primeira, parar de fumar. A segunda, controlar a hipertensão. Né? A terceira, nós não temos controle nenhum, que é o tempo. O tempo não é controlável, ele vai passar. E, infelizmente, os aneurismas, o crescimento do aneurisma segue em leis da física, a lei de Poiseuille, a lei de Pascal, que são inexoráveis, porque tem o raio do diâmetro, a metade do diâmetro potencializado, dupla potência até quádrupla potência. R4, R na segunda, R na quarta. Então, esses aneurismas, eles, quanto maior, mais rápidos eles crescem. Né? Mas tem, hoje em dia, formas de a gente avaliar isso. E quando a gente fala também, quer dizer, a parada de fumar é uma questão objetiva, né? Você está tirando um agressor. Mas quando a gente fala no controle da pressão, esse controle não é exclusivamente através de medicamentos, né? A gente tem as questões ligadas a uma mudança da alimentação, hábitos de vida, atividade física. Existe algum impedimento do indivíduo que tem um aneurisma desses que são para a gente acompanhar, de praticar atividade física? Não, desde que ela não seja extenuante. É muito bom que isso seja feito com acompanhamento médico para ver se o paciente não desenvolve hipertensão durante o exercício. Se não desenvolver, não tem problema. Se não desenvolver, estaria até indicado, né? Porque se você reduzir porque diminui a pressão. Aqui cabe um comentáriozinho assim. Por que a gente não opera, então, todos os aneurismas uma vez detectados?
Né? A gente sabe que a maioria deles vai crescer por duas razões. A primeira, existe um risco na cirurgia, que a gente diz que é menos de 2%, e o risco de um aneurisma pequeno romper é menor do que isso. Não é lícito nem ético que nós ofereçamos um tratamento que seja mais perigoso do que não fazer nada, do que só observar. E a segunda questão é que das pessoas que têm detectado aneurisma de aorta abdominal, que é o mais conhecido, somente a metade vai morrer do aneurisma. A outra metade morre de outras causas, antes que o aneurisma necessite ser tratado. Então, duplamente, não é ético tratar quem não precisa ser tratado. É difícil convencer muitos pacientes, eles vêm muito assustados. Eu tenho no meu serviço o programa de acompanhamento de aneurisma de aorta pequeno. E eu mostro isso para o paciente, o senhor vai ser colocado nesse programa. Nós temos centenas de pacientes e a maioria deles faz o controle regular. Eu digo, agora se esqueça, só lembro que daqui a 6 meses eu tenho que ter o seu exame. A gente comentou, quando pensou-se em fazer esse programa, a gente comentou que você teria mais ou menos uns, eu não digo em fila, mas eu digo em situação de espera, de acompanhamento, em torno de uns 1.000 pacientes. Sim. Seria isso mesmo? É verdade. 1.000 pacientes com problemas de aneurisma pequenos, que não precisam ser operados. Obviamente tem uns pacientes que sabem que tem que ser operados e não o desejam. Infelizmente existe. Né? Não é uma coisa do dia a dia, mas eu lembro aqui de cabeça vários que eu não consegui nem convencer, porque eu não consegui esclarecer e eles aceitarem. Né? Mas nós temos muitos pacientes no consultório particular e no serviço que nós atendemos basicamente convênios, que têm aneurisma de acompanhamento que não precisam ser operados. E agora, divulgando esse nosso programa de entrevista aqui, eu pedi à minha secretária para ligar para vários pacientes dessa fila, vamos dizer assim. Né? Não é fila. Uma fila que não é fila, não existe fila. Eles não pode ter fila de aneurisma, entendeu? Mas que estão no programa de acompanhamento. E ali a gente constatou que vários tinham falecido de outras causas. Entendeu? De câncer, sobretudo. Ela mesmo disse, é engraçado, doutora, a maioria aqui dos que faleceram de câncer, que é uma doença que também afeta a terceira idade. Isso, e que tem no fumo um grande fator de risco também. Sem dúvida. Do ponto de vista assim, da medicina básica, da atenção básica aqui no Brasil, você daria algum conselho para os médicos generalistas, que é quem vão hoje tocar a vida, o acompanhamento médico das pessoas? Eles não são especialistas. Que conselho você daria a um generalista? O conselho que eu daria é tentar procurar a presença desse tipo de problema nos pacientes que apresentam os fatores de risco, idade acima de 65 anos, fumantes, presença de doença vascular em outros territórios, doença coronariana, doença carotídea, né? E aqueles portadores de enfisema. Esses basicamente são os doentes que têm... Quer dizer, um indivíduo que tenha, por exemplo, infartado, ele tem mais chance de ter um aneurisma do que o não infartado. Sem dúvida. Apesar do mecanismo de uma doença ser um e o outro ser outro. 40% dos pacientes que têm aneurisma de aorta têm doença coronariana. E cerca de 11% dos doentes que têm doença coronariana têm dilatação da aorta. Nem todos precisam ser operados, né? Mas é comum a associação. As doenças, nós somos um sistema, né? Eu me lembro de uma vez um urologista ter feito uma apresentação em que ele citou, por exemplo, que você detectar disfunção erétil no indivíduo, se você for investigar a coronária dele, também está comprometida com frequência, né? Ou pelo menos o diabetes. Exatamente. O diabetes tem alguma relação com a fragilidade da artéria para gerar um aneurisma? Aqui tem um tema muito interessante, o qual eu ainda não deslanchei, digamos assim, para os meus pacientes em acompanhamento, mas nós sabemos que o tratamento clínico dos aneurismas é relativamente, vamos falar assim, fraco. Sim. Né?
A gente pode controlar a pressão, mas nós não temos nada que garanta né? Tem trabalhos que surgiram que o uso de beta-bloqueadores diminuiria o crescimento do aneurisma. Muito pouco importante essa relação. Qualquer hipotensor tem esse efeito. Estatina também preservaria, digamos assim, a estrutura das artérias, né? E agora surgiu que certas drogas antidiabéticas poderiam ter um efeito sobre o aneurisma. Por que surgiu isso? Efeito benéfico. Efeito benéfico, né? Porque se observou que os pacientes diabéticos, o aneurisma crescia mais devagar, mais lentamente. E aí se achou que pudesse ser o diabetes que teria... Fator de proteção, na verdade, seria a doença. Parece que é o tratamento. Algum tipo de droga que teria esse efeito. Não sabe qual drogas? Eu sei, mas eu não quero divulgar, ainda. porque eu ainda não tenho, digamos assim, a minha convicção de que é isso. Eu estou estudando isso e assim que eu tiver a convicção, eu vou chamar todos os pacientes que têm acompanhamento e vou dizer, você não tem diabético, mas... E também não sei quanto que a gente pode usar desse tipo de droga na pessoa não diabética. Né? Você não vai fazer hipotensão, você vai fazer... Então, isso é um... Mas pode ser um novo caminho para a pesquisa, né? Quer dizer, do que se sabe hoje, o tratamento clínico, quer dizer, o tratamento com remédios para o aneurisma é pobre. É pobre. O resultado. É pobre. É pobre. Ou a gente acompanha, ou trata cuidar da pressão, parar de fumar. Realmente, eu tenho pacientes que eu acabei operando, mas que ficaram 12 anos sem precisar operar. E assim, é muito comum. Muito comum. Na verdade, eles ganharam esses anos. Mas que ele tivesse operado, ele não tivesse sobrevivido. Isso, né? Tivesse naqueles 2%. Naqueles 2%, né? Ninguém sabe, né? Quando a gente tem 2 é 100%, né? Me diz uma coisa, tem uma pesquisa antiga da Ciba Geig, uma pesquisa da década de 50, que apontou 4 motivos para as pessoas terem mais facilidade de parar de fumar. Um deles foi a mulher receber a notícia de estar grávida, ela conseguia parar de fumar com maior facilidade do que tinha menos síndrome de abstinência, falta de nicotina do que mulheres não grávidas. Um outro grupo era um grupo dos que praticavam esporte de competição, em que ganhar um segundo, por exemplo, fosse significativo para o resultado final, então os atletas parariam de fumar quando bem orientados, sem desenvolver síndrome de abstinência. O terceiro grupo foi um grupo que aí eu queria te fazer essa pergunta. Quando o indivíduo tinha um fenômeno qualquer, físico, por exemplo, um infarto, e o médico, o profissional que eu atendia, dizia, olha, isso foi causado pelo cigarro em grande parte, se você não parar de fumar, você pode morrer. Você, quando detecta, você disse que 80% dos seus casos de aneurisma são fumantes, você diz ao indivíduo, você tem um aneurisma, tem uma relação com o fumo, você observa que eles param mais de fumar do que outros? Sem dúvida. Eu abordo de uma forma diferente um pouco assim. A maioria das pessoas acha que é bom parar de fumar. E depende para quem. Para você é muito bom. Para mim, não. Eu vivo do seu hábito. Então, se continuar fumando, para mim vai ser muito bom, que eu vou lhe operar. Né? Brincando, é claro, né? Mas... E é claro que nos casos que o paciente para de fumar e o que não para, a evolução do que não para é pior. É muito diferente. Muito diferente. No aneurisma, eu acho que é diferente. Na doença arterial obstrutiva, faz uma diferença brutal. Dá um exemplo de doença arterial obstrutiva para os nossos ouvintes. A pior de todas é o desfecho final, que é a gangrena das extremidades. Né? Então, a pessoa que tem... De pés e pernas. Mão é muito difícil. Né? Não sabe direito por quê, mas o membro superior é muito poupado de doença arterial periférica. Mas a gangrena é o estágio final de uma evolução de uma doença que começa também assintomática, e cujo primeiro sintoma nas pernas é a dor para caminhar. Chama claudicação intermitente. É a pessoa que anda uma certa distância e tem uma dor que obriga a parar, geralmente na barriga da perna. Isso. Depois ele dá uma descansada de 2, 3 minutos, consegue andar de novo um outro tanto, e aí ela vem de novo. Essa distância quase que a gente fixa é praticamente um marcador de que teve uma obstrução arterial. A pessoa que um dia
claudica, outro dia não claudica, provavelmente é uma coisa de coluna ou neurológica, né? Mas aquela parece ter uma distância marcada, ou um tempo, ando 5 minutos, dói, tem que parar, olhar uma vitrine, e assim por diante, né? Tem em alemão, chama doença das vitrines. Né? Doença da vitrine. Doença das vitrines, E, que ela disfarça. ou então perna de fumante, Raucherbein, a perna do fumante, né? Eu sofro de doença da perna do fumante. E aí o terceiro estágio é já quando dói mesmo em repouso. Isso é um sinal de alerta que o quarto, que é a gangrena, está vindo. Né? Então, esses pacientes que têm esse doença obstrutiva periférica, a cessação do fumo é fundamental. Eles não só diminuem a velocidade da doença, como se voltam a fumar, eles galopam a piora da doença, entendeu? É muito. E às vezes a pessoa passa um período sem fumar e volta a fumar e a doença recidiva. Então aí é fundamental. Quer dizer, eu me lembro que quando eu estava escrevendo um livro, que acabou se tornando um livro eletrônico, e eu estava precisando de imagens. E aí fui te procurar na sua clínica, não me lembro se foi na sua clínica ou se foi na Beneficência Portuguesa, para você me orientar. E você me apresentou um colega nosso, que eu fiquei conhecendo naquele dia, o Paulo Roberto, Sim. cuja tese de mestrado dele, de 1976, tinha sido o estudo das artérias periféricas sob o efeito do fumo. A termografia. Exatamente. E essa termografia foi ainda existe hoje esse exame? Existe, mas pouco. Tem pouco efeito, digamos assim, aplicação prática, né? Mas ela era muito contundente. Muito didática. Eu me lembro que tinham 2 fotos. Uma foto que o indivíduo não estava fumando. E aí fazia a termografia e aparecia, era na mão, né? E aparecia uma mão vermelha. Aí aquilo saía aquela imagem, o indivíduo fumava um cigarro e 5 minutos depois repetia a mesma termografia e a mão já estava azul. Como é que é esse fenômeno que É a vasoconstricção causada pelo cigarro. Então, né? como é que funciona isso, sobretudo do ponto de vista crônico? A lesão vascular vai se dando de que maneira? A lesão vascular também é causada pela metaloproteinase 9, principal, mas tem outros... A mesma que gera o aneurisma. Também. Mas tem outros fatores também aqui na doença obstrutiva, né? Em que a artéria, inicialmente, o interior da artéria se edemacia e favorece a deposição de gorduras. Inflama a artéria, não é? Inflama a artéria. Paulo Roberto faz muita falta, ele é um angiologista clínico, né? Atualmente está aposentado, foi professor titular da UERJ e fez um desenvolvimento grande de trabalhos nesse sentido. Eu uso muito com os meus pacientes mostrar essa imagem, que, como você diz, ela é muito didática, né? Muito contundente. Não há dúvida que o cigarro é como se a mão sem fumo fosse a mão da vida, né? E a mão pós-fumo é a mão da morte. Né? Exatamente. Fica azul já tendendo para o preto, né? E os seus pacientes, eles têm algum tipo de tratamento? Você trata os pacientes para parar de fumar? Você faz só o aconselhamento? Sua equipe, como é que trabalha isso? Não tenho alguém específico assim para tratar, né? A gente aconselha e recomenda aqueles que não conseguem sozinhos largar, né? A maioria, afinal, consegue. Uma motivação. Né? Ter um aneurisma é um belo espada de Damocles apontada na cabeça, né? Mas os que não têm que procurar ajuda especializada. E eu diria que o sucesso é muito grande atualmente. Eu acho que a gente tem conseguido nos últimos anos uma vitória grande em termos de nós já ultrapassamos aquele momento em que você tinha mais fumante nós tínhamos mais fumantes do que ex-fumantes. E hoje nós já temos mais ex-fumantes do que fumantes, né? O Programa Brasileiro de Controle do Tabaco é um programa reconhecido no mundo inteiro. De grande sucesso. De grande sucesso. O SUS, ele está capacitado, às vezes com uma falha aqui ou lá, pessoal, medicação, mas ele está, enfim, aparelhado para ajudar as pessoas que desejam parar de fumar. Talvez falte ainda um pouco de comunicação e saúde para
para mostrar mais as imagens, né? Esse programa, inclusive, ele tem como objetivo trazer isso, né? Trazer esse tema para as pessoas. E a sua especialidade é uma especialidade assim ainda pouco conhecida da grande massa de pessoas. E o próprio aneurisma, ele tem um estigma, né? Sem dúvida. O aneurisma é uma doença que as pessoas, quando falam neles, sentem. Você sente isso como especialista? Com certeza. Vêm apavorados. Mesmo que tenham aneurismas pequenos, quase pedindo, pelo amor de Deus, para serem operados, eles não têm necessidade. Né? Então, sem dúvida, é um daqueles diagnósticos que assusta. E, infelizmente, também tem muitos profissionais que às vezes não conhecem bem o problema e assustam o paciente. Assustam também. Hoje em dia, a imensa maioria dos aneurismas pode ser tratado. Não curado, curado é uma palavra difícil, né, de a gente dizer, porque a pessoa tem um aneurisma de aorta, raramente ele pode ter em outro lugar também. Né? Mas é raro. É raro. A maioria fica curada. E quando você tem um aneurisma e trata, a chance de ter um segundo aneurisma também é raro ou é mais comum? É mais comum do que quem nunca teve nenhum, né? Mas é raro. É raro também. E uma coisa muito importante também, que eu tenho que lembrar aqui, no tratamento endovascular, na verdade ele não remove o aneurisma, ele simplesmente coloca uma barreira, que é a endoprótese, uma barreira entre a pressão arterial e a parede do vaso. Esses pacientes, apesar de tratados, eles têm que ser acompanhados o restante da vida. Porque um pequeno número pode desenvolver outros aneurismas ou ter algum problema relacionados com aquele tratamento. Cada vez menos. Nos primeiros anos em que a gente estava iniciando isso, mais ou menos uns 20% tinha problema. Hoje em dia 3%. Mas 3% é bastante. Porque... Você estava, em algum momento nós comentamos sobre a necessidade no Sistema Único de Saúde aperfeiçoar seus métodos, para os seus desfechos serem melhores. Houve estudos que mostraram desfechos bem piores dentro da medicina pública. Uma das coisas que pode ser atribuída a isso é o pós-operatório, né? Qual é a importância de um bom pós-operatório numa cirurgia? Essa cirurgia, ela requer, assim, é uma cirurgia invasiva, quando ela é feita aberta, né? Qual é a importância desse pós-operatório? Não tenho certeza, o pós-operatório é vital. Eu, por exemplo, trabalho com uma equipe de terapia intensiva ligada diretamente a mim. O paciente é encaminhado por um médico clínico, um cardiologista. Nós operamos o doente, esse cardiologista pode participar do tratamento se ele quiser, mas o resultado é muito melhor se uma equipe que já participou de milhares de tratamentos vasculares cuida do doente nessa fase aguda e depois devolve. Né? Então, eu diria que a terapia intensiva é fundamental e hoje em dia os recursos são tão grandes, a gente pode oferecer um tratamento tão bom de prevenção também, no pré-operatório, saber quem é o paciente que tem problemas que às vezes tem que ser solucionados, ou antes ou depois, né? E essas primeiras horas no CTI, que muita gente às vezes tem medo de CTI, na verdade, são fundamentais para um bom resultado cirúrgico. Essa semana, por exemplo, nós operamos uma senhora que tem uma neoplasia mamária e um aneurisma de aorta. Ela descobriu o aneurisma, que fez uma tomografia para busca de metástases e não encontrou metástases. Encontrou o aneurisma. Tem um aneurisma. O aneurisma era grande. Então, eu sou obrigado a operar o aneurisma primeiro, porque depois dela começar o tratamento do câncer de mama, ela não vai mais poder operar o aneurisma, porque ela vai fazer quimioterapia, vai ficar debilitada. Então, ela foi operada na terça-feira, ela teve alta hoje, e na semana que vem vai operar o câncer de mama. Ela vai estar em condições de ser operada, mesmo depois de ter operado um aneurisma, em boas condições clínicas para fazer a cirurgia. Quer dizer, não é um bicho de 7 cabeças, mas tem que ser bem feito. Nós já tivemos casos, inclusive, de paciente pré-operatório de transplante de pulmão. Que não podia transplantar o pulmão sem ter operado o aneurisma. Nós operamos o aneurisma do paciente num domingo de emergência e no sábado seguinte
apareceu um doador para ele. Ele fez o transplante de pulmão. Uma semana depois de operar um aneurisma. Então, e cirurgia aberta. Não, isso foi endo. Foi endovascular. Um doente que precisa do transplante de pulmão não dá para fazer aberta. Entendi. Foi endo, foi com anestesia local. Eu pessoalmente não gosto muito, mas dá para fazer com local também. Entendeu? Porque a gente, devido à precisão do método, como você falou da sua esposa, a precisão é fundamental. Então, o doente ficar parado na hora que você vai fazer a liberação, não ter movimento respiratório, tudo isso é muito importante, né? Então, eu diria que a terapia intensiva é tão importante como uma cirurgia bem feita. E sucesso final. Vamos voltar, aproveitando a sua presença aqui, vamos voltar a falar um pouquinho dessa questão da doença arterial periférica, que não é aneurismática, mas é uma doença importante que muitas vezes leva à amputação do membro se não for bem acompanhado. Aquela perna, chamada perna, a jet lag, a perna que adoece durante o voo. Fala um pouquinho desse fenômeno para a gente. Isso é já é um outro tipo de território, vamos dizer assim, né? Porque a trombose aí é venosa, que ocorre depois de longas viagens, sobretudo de avião, mas ela também pode ocorrer em viagens de ônibus ou de trem, decorre da pessoa ficar muito parada e o sangue aí fica, digamos assim, chocando dentro da circulação venosa periférica e pode trombosar, formar uma trombose venosa e, o que é pior, soltar e causar uma embolia pulmonar. Um trombo que se forma na circulação venosa normalmente vai parar no pulmão. Ele não vai para o cérebro, a não ser que a pessoa tenha uma cavidade entre os lados direito e esquerdo do coração, que é a embolia paradoxal, mas é uma coisa incomum. Né? Então, por que dá menos em viagem de ônibus, que no Brasil se fazem muitas, inclusive de 2, 3 dias? Porque o ônibus para de 2 em 2 horas, e a pessoa é obrigada a sair para ir no banheiro e tal. E dentro do avião, muitos ficam parados 8 horas ali, num ambiente refrigerado, e que eles se desidratam, muitas vezes bebem álcool, o que também favorece a desidratação, não repõe a quantidade. Quem é a pessoa mais predisposta para ter uma trombose venosa? As pessoas de idade também. A idade é um fator importante. Com certeza. E outros? Tem pessoas que têm tendências a ter trombose venosa, muitas vezes não conhecem essa tendência, hoje em dia chama-se de trombofilia, né? Essas são pessoas que têm maior tendência. Eu diria assim que muitas pessoas me perguntam, tem que tomar uma injeção de anticoagulante para viajar de avião? Não. Se não tem nada específico, não. Mas meia elástica todo mundo devia usar. Você sempre foi um defensor da meia elástica, não só para evitar... Estou com a minha aqui. Mas há muitos anos, eu me lembro de você dizer isso há mais de 20 anos. Então, um suporte elástico, seja até o joelho, bem posicionado, ele é efetivo, ou nas mulheres, né? O homem não vai usar meia mais longa, nas mulheres, meia mais longas, é muito eficaz. Quem é que deveria usar meia elástica? Todo mundo. Todo mundo? Todo adulto. A partir de que idade? Eu diria que quanto mais cedo você começar, melhor. Você usa a partir de que idade? Desde os 40 e poucos. 40 e poucos. Sem ter tido um fenômeno de trombose. Por que eu comecei a usar? Eu operei a minha mãe de varizes quando ela tinha 60 anos. E aos 44 anos eu comecei a ver que a minha perna estava começando a ficar com umas manchinhas escuras. Digo, isso aí é o começo da insuficiência venosa, vamos usar meia elástica. O que é que leva a mancha escura para o nosso público ouvir? O depósito de componentes do sangue, de ferro, sobretudo, que extravasa de dentro das veias quando elas ficam dilatadas. Sim. Né? Mas na minha equipe, por exemplo, as médicas mais jovens, a instrumentadora, todo mundo usa meia elástica. Todo mundo usa meia elástica. Isso é uma recomendação da especialidade. Com certeza. O que a meia faz? Vamos lá, pergunta do geral. A meia comprime as veias superficiais e, de certa maneira, vamos dizer assim, direciona o sangue para as veias profundas, que são muito mais eficientes em termos de drenagem e tem uma parede muito mais resistente, porque elas estão dentro do invólucro muscular e facial. Fácil é difícil de explicar para o leigo o que é fácil, né? Aquela fibrose
natural, né, que tem dentro da musculatura, né? Então, elas são mais resistentes. E com isso diminui o aparecimento de varizes, diminui o risco de trombose. Então, e melhora a estética também. De que quiser andar sem meia, vai estar com a perna bonitinha. Varizes dá mais em mulher? Muito mais em mulher do que em homem. E por quê? Porque é mais frágil? Eu diria que aqui, sobretudo por causa dos hormônios, né? Que a progesterona é um grande venodilatador. Né? Provavelmente essa é a causa. Até que mulheres multíparas que têm muitos filhos, elas desenvolvem mais varizes. E antigamente, quando as pílulas anticoncepcionais tinham dosagem de hormônio maior, né? No nosso tempo de garotão, né? Milagres, né? E a incidência de varizes era maior. Hoje em dia que as mulheres têm menos filhos e que se toma pílulas de microdosagem, não é tão prevalente o aparecimento. E para aqueles casos que a gente estava falando do jet lag, da trombose na viagem de avião, de ônibus, de longo, você recomenda que as pessoas se movimentem em quanto tempo? Eu acho que de 2 em 2 horas. 2 em 2 horas. Dá uma corrida ir no banheiro, volta. Que vai ao banheiro, dá uma passeada, se movimenta quando está sentado. Tem várias companhias que projetam, inclusive, exercícios. Recomendações. Recomendações. É um fenômeno, a embolia pulmonar é um fenômeno que pode ser grave, né? Sim. Dependendo do tamanho desse trombo. As pessoas não têm ideia do tamanho desses trombos, né? Mas um trombo de meio metro não é incomum. Um trombo de meio metro? Meio metro de comprimento. Quer dizer que essa coagulação que se dá dentro da veia pode chegar a meio metro. Não, mas até mais. Até mais. Existem casos raros que há indicação de fazer trombectomia venosa. Você tirar o trombo porque está colocando em risco a perna da pessoa, até de gangrena venosa. É uma coisa incomum. Mas eu já fiz a trombectomia venosa no trombo de 1,25 m de comprimento. 1,25 m? E eu do pé até a entrada do coração. Gente do céu. Mas as pessoas não têm ideia, acham que o trombo é uma coisinha pequena. Pequeno, também no feijão e tal. O caso mais emblemático que eu vi de jet lag foi há muitos anos atrás. Um executivo de uma multinacional de petróleo tinha uma entrevista marcada com o presidente da Petrobras. E ele fez uma viagem Paris, Londres, Miami, Caracas, Rio. E cada uma dessas cidades, no seu jatinho executivo, ele teve uma entrevista com os seus executivos da empresa. E quando ele chegou aqui, ele foi para o edifício sede da Petrobras e foi recebido e estava sentado na sala do presidente, era o Sigeac Weck, na época isso. Lembro, Sigeac. Final dos anos 70. E quando o presidente entrou, ele se levantou e caiu duro. Pum! Teve uma embolia pulmonar. Aí foi internado e tinha 2 trombos do tamanho de um palmo, mais ou menos, em cada uma das artérias da perna, entrando para dentro da femoral. E um pedacinho dele soltou e foi para o pulmão. Geralmente tem que ser mais ou menos grande. Né? Que embolia pequena, às vezes não dá sintoma nenhum. Ou quando ela oclui parcialmente o vaso, o pulmão tem muita reserva, né? Então, primeiro que a gente tem 2 pulmões. Então 2 pulmões, e tem que entupir todo um tronco, né? A embolia periférica geralmente dói muito, mas a sintomatologia clínica, fora a dor, não é tão intensa, né? Mas a embolia central é a que mata, né? Então, E nós vamos agora, nós estamos encaminhando para o final do programa. Tem um comentário aqui da Aila Viana, dizendo: Doutor Arno operou meu tio Carraro no procardíaco. E ela disse que já faz muito tempo, mais de 16 anos, e está dizendo que você é um especialista maravilhoso e que a cirurgia foi realmente essa que a gente está falando aqui, que foi trombo nas pernas. Um outro ex-colega nosso, médico, está me parabenizando pela escolha do tema e pelo privilégio de contar com um convidado como o amigo Dr. Arno. Dê um abraço forte nele e eu estaria aqui ouvindo atentamente, viu, Alberto Araújo? Estou com ele aqui na minha frente. Um outro colega médico
também já teve no programa, assim como o Alberto, Jorge Jaber, um conhecido psiquiatra que trabalha com dependência química, também está na atenção do programa. E uma lembrança que o Jorge Jaber, ele criou, Arno, um bloco de carnaval chamado Alegria Sem Ressaca, e onde ele faz um trabalho usando o carnaval para veicular, né, para comunicar que a dependência química é um problema de saúde pública, né, e que merece a atenção da gente. Ele é um grande combatente, já esteve aqui no programa, vai voltar. E agora, eu pensando, fazendo um estudo aí sobre você antes do programa, entrei no seu Facebook e vi que você é o coordenador de um curso de pós-graduação em cirurgia vascular e endovascular, que é justamente sobre o que nós estamos conversando hoje, que é um curso já reconhecido e aprovado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que tem inscrições abertas até daqui a pouquinho acaba. 31 de janeiro de 2018 e a prova dia 3 de fevereiro, antes do carnaval, portanto. Se bem que o meu carnaval já começa dia 3 de fevereiro. Aí cita aqui como as pessoas podem fazer, eu já vou até me antecipar. O telefone é 2226, prefixo do Rio de Janeiro é 21, 5858. Fará com a senhora Rosângela. 2226-5858, prefixo 21, senhora Rosângela. Isso é o curso de pós-graduação que você garante ao inscrito que ele vai participar de cerca de 1.000 procedimentos por ano, vai ter treinamento em cirurgias de alta complexidade e imersão em técnicas minimamente invasivas. Fala um pouquinho, o Arno, do que resta do nosso programa, o que você diria para um médico que deseja ser um cirurgião vascular, que tenha projeção, que seja considerado um bom profissional? Quais são as suas recomendações, além, obviamente, de fazer o seu curso? E depois diga um pouquinho o que você pretende com esse curso, mas qual seria o seu aconselhamento, se tiver algum acadêmico de medicina no governo? Nós participamos da formação de cirurgiões vasculares já há muitos anos, né? O primeiro residente meu foi ainda no Miguel Couto, em 1982, e desde 1986 que eu estou envolvido na pós-graduação da PUC. Nesses anos nós formamos cerca de 80 cirurgiões vasculares no Brasil todo. Praticamente tem gente do Pará até o Rio Grande do Sul. É difícil ir um estado onde não tem alguns filhos, né? Que ficam... Isso é muito legal, né? E o treinamento é muito importante. Eu acho que quem deseja fazer cirurgia vascular é uma especialidade muito ampla. Você tem desde coisas de menor risco, eu diria assim, não menor importância, que é o tratamento de microvarizes, né? Até cirurgia de aorta aberta de grande porte e tal. Então, a especialidade tem um leque muito grande e dificilmente alguém consegue fazer tudo bem feito, né? Hoje em dia tem várias subespecialidades. Tem o diagnóstico por imagem, o ecodoppler, por exemplo, que é muito realizado também por cirurgiões vasculares, né? E esse curso, então, é um curso de 2 anos, com um terceiro ano opcional, que depende do pós-graduando querer e também de nós querermos dar mais um ano, que alguns não precisam, outros pouco merecem também, não sei, não é bem. E alguns não podem, né? Tem que ir, está na hora de começar a vida. Sobretudo quem é de fora do Rio, talvez. Vida laborativa e tal, né? E eu tenho a impressão de que é um curso que dá uma boa formação e tem tido um retorno muito, muito bom aqui no Rio de Janeiro. Tem vários profissionais que se destacam atualmente, que foram formados por nós, né? E a inscrição é realmente até dia 31 de janeiro. Quer dizer, hoje que dia é? Hoje é 27. Essa é a segunda prova esse ano. Nós fizemos a primeira em dezembro e infelizmente não passou ninguém. Não passou ninguém? Porque existe uma nota mínima.
na parte teórica, e depois de atingida essa nota mínima, então vai-se a parte teórica, prática, né? Análise de currículo e tal. Mas quem não fizer 70% da prova escrita não vai nem para a prova oral. Né? Eu fico muito triste com uma situação dessa, mas infelizmente já não é o primeiro ano que acontece isso. E a gente aí, se não tiver ninguém, a gente vai fazer a terceira chamada. E aí chega, talvez. Nunca aconteceu o ano não tem ninguém. É um negócio que preocupa, né? A gente imaginar que tem pré-requisitos. Formação dos colegas. Tem que ter a formação de 2 anos em cirurgia geral, ou em residência, ou em pós-graduação reconhecida, porque isso é uma exigência da Sociedade de Cirurgia Vascular. E nossa também, obviamente, porque, como eu diria, nós não vamos ensinar a pessoa a operar. Nós vamos ensinar a operar a cirurgia vascular. Ele tem que saber onde cortar e saber dar nó que não solta. Mas então eu já estou aqui na torcida. Eu vou te ligar para saber se nessa leva se alguém foi aprovado. Porque geralmente tem de 6 a 12 candidatos normalmente nas provas. Essa primeira teve um número até menor, mas que não passou ninguém. Mas agora nós temos um número bom e vamos ver. Espero que todos sejam aprovados, que a gente possa selecionar a nata. Não, então, eu e Geraldo já estamos na torcida, porque isso mostra que a formação dos novos médicos talvez esteja tendo algum tipo de problema. Mas se alguém que participou do programa quiser entrar em contato com você, quiser se aprofundar um pouco mais, ou mesmo ser avaliado por você, que contato você poderia nos dar? O melhor é o e-mail, né? O e-mail. Qual o seu e-mail, então? Contato, né? @ Centro Endovascular. Tudo junto. Tudo junto. Não é aquele abreviado, não, né? Não, Centro Endovascular.com.br. Tudo junto.com.br. Repetindo, nós falamos muito em Arno, mas Arno von Ristoff. Esse von do meio é V de Vasco, O-N de Nair, e o Ristoff é R-I-S-T-O-W, que, como você me disse, vem da Alemanha, né? Descreve lá o local da onde vem essa família. A família do meu pai imigrou para o Brasil em 1873. E veio de um lugarejo no norte da Alemanha. Na época não existia nem Alemanha, era Prússia ainda. Prússia. Não havia sido... Quer dizer, a Alemanha tinha sido unificada um ano antes, mas as coisas ainda não estavam bem implementadas, né? E o passaporte é prussiano. E vieram para cá, para Santa Catarina, e a família da minha mãe veio antes ainda. Aí veio do que seria a Áustria, na época, em 1858. Então nós estamos praticamente emplacando 150 anos de Brasil. Apesar do nome, Arno é o nome tradicional da família. Meu pai também, Arno, na época teve 5 professor Arno. Eu conheço o pai e a mãe do Dr. Arno, e eles estão fazendo que idade? Seu pai vai para... Os dois juntos agora, no fim do mês que vem, fazem 200 anos. 200 anos. Seu meu pai 103, minha mãe 97. É um fenômeno, né? Que beleza. É uma coisa... E eles são nascidos aqui no Brasil? Sim, em Santa Catarina. E você é Catarina também? Eu também sou de Brusque. De Brusque. Santa Catarina. Muito bem. Gente, eu acho que foi um prazer ter tido você aqui, primeiro como amigo, segundo como baita profissional e especialista que você é, um sujeito de um coração imenso. Quem tem o prazer, quem já teve o prazer de entrar em contato contigo, aonde a gente fala sobre você é só elogio, não só mesmo sobre a sua questão técnica, mas sobre a sua pessoa. Você é um cara muito conceituado, Arno, você é um ídolo para muitos de nós, seus colegas, e a gente quer que você tenha muita saúde, vá, quem sabe até o seu pai, até os 103, quem sabe, né? Trabalhando talvez até os 100, né? Não, Geraldo? E como a gente combinou, vamos fazer um outro programa,
Agora falando sobre o acidente vascular cerebral, o AVC, que apesar de você ter dito aqui que você não é a sua especialidade onde você intervenha, mas é onde você sabe muito também, né? Não, eu intervenho muito, porque eu faço toda a cirurgia de carótida, né? Sim, também tem umas 3.000 já feitas. É verdade. E essa é uma das grandes alegrias profissionais que eu tenho. Nosso resultado é muito bom. E a gente é uma profilaxia efetiva do AVC. Então, porque eu estava pensando nas artérias cerebrais, mas tem as alimentadoras, claro, que são 30% dos AVCs são pela carótida. No pescoço, E uma das grandes alegrias profissionais que eu tenho, se eu tivesse que escolher uma só, eu diria que é a maior, é ter conseguido que 99,5% dessas pessoas não tivessem AVC. Então, se evitar que 3.000 pessoas não tenham tido um derrame, é uma alegria. Gente, vamos conversar sobre isso, vamos marcar, vamos ver a sua agenda. Inclusive, o seu programa era para poderia ter sido na semana anterior, e não seria porque você tinha um evento em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, sobre... Era Paraná. Paraná. Sobre... Que aparelho era esse que ficou preso pela Anvisa? Eram as próteses para serem implantadas nos pacientes. Mas você ia dar um curso em que você ia demonstrar... participar do curso prático, né? Um curso prático para demonstrar a aplicação das próteses. Exatamente. Quer dizer que tem uns pacientes lá, esses sim, estão na fila... Ele está esperando. Para serem tratados com essa nova aparelhagem. É isso. Está previsto para quando? Eu acho que primeiro fim de semana de fevereiro. No dia da prova aí dos meninos, né? Na prova do seu curso mas dia é quinta. Dá para ir e voltar. Dá para ir e voltar. Geraldo, foi um prazer ter estado contigo aí, ter ajudado a gente, e você vai encerrar o programa, Arno. É mesmo? É, você que encerra. Aqui os nossos convidados é que encerram. Eu agradeço muito ao Geraldo também a oportunidade de poder estar aqui e divulgar esse assunto que é tão importante e que merece que a gente divulgue ao máximo para poder fazer com que mais pessoas sobrevivam e tenham qualidade de vida. Né? É o que nós alcançamos. Sua alegria, né? Que você como médico. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Vamos lá. Boa tarde a todos. Bom sábado. Aproveitem. Final de semana. Descansem, relaxem. Pensem em coisas leves e afastem-se das grandes crises e também de fazer coisa errada para depois não ser julgado e condenado. ZYU 201